A negociação avança. O Grêmio faz a proposta ao Al Rayyan e agora aguarda o Roger Guedes definir o próximo passo. A gente vai falar também sobre outras especulações de mercado, porque nomes como Hernani, Wendel e Arthur foram citados nas últimas horas. Logo mais, o tricolor encara o Palmeiras, um adversário complicadíssimo, e o time deve ter alterações. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, site proibido para menores de 18 anos, sempre com responsabilidade na hora que você for palpitar lá na KTO. Tem a Liga do Milhão, você pode ir lá dar o seu palpite, se divertir sem problema nenhum, mas sempre com juízo, responsabilidade e só se for maior de idade, perfeito? Falando nisso, o Grêmio joga contra o Palmeiras às 9 horas da noite e eu tô com um cutuco que o Grêmio vai empatar esse jogo, tá? Eu sei que o Grêmio não é o favorito, lá em São Paulo o Grêmio sempre tem problemas, mas eu tô pra mim que esse jogo é empate e é empate com gols. Tanto que o meu palpite é 1-1. O meu palpite é 1-1 e eu vou além, tá? Se o Grêmio fizer um gol, e a gente tá vendo como é que o Grêmio tem jogado, eu acredito muito que seja na base da bola aérea. Por isso que Wagner Leonardo é o nome pra mim, tá? Odd 14 esse golzinho aí do Wagner Leonardo. Mas é um palpite baseado, né, na leitura que eu tô fazendo desse jogo. Eu quero saber, você tem o palpite também? Pode dar lá na KTO com juízo, responsabilidade, site proibido para menor de idade. Deixa os jogos muito mais interessantes, tá bom? Vamos falar sobre as últimas horas. É óbvio que tem esse jogo da noite contra a equipe do Palmeiras, mas vamos deixar o jogo para a parte final deste conteúdo, porque eu quero abrir falando de mercado de transferências. E algumas informações bem importantes a respeito do mercado precisam ser atualizadas aqui, tá? Eu começo falando que o Tricolor deu um passo importante para a contratação de Roger Guedes. Roger Guedes recebeu já o contato oficial do Grêmio, a proposta gremista, que está encabeçada pelo Marcelo Marques, como a gente já noticiou aqui, né? Ela foi enviada ao Al Rayyan. O Grêmio vai pagar 10 milhões de euros para a contratação deste jogador. Existe uma necessidade de fechar tudo isso bonitinho com o Al Rayyan, mas agora a discussão está em outro ponto. A discussão é com o jogador. Porque o Grêmio fez um contato com o empresário do Roger Guedes, na verdade, quando eu falo o Grêmio, eu estou falando do Marcelo Marques, e ouviu que o Roger estava interessado, que o Roger aceitava uma redução salarial, só que em nenhum momento as duas partes haviam sentado para conversar oficialmente sobre isso. E agora isso vai acontecer, tá? Existe uma expectativa de que haja uma redução considerável dos salários do Roger Guedes. Ele ganha hoje na casa dos 4 milhões e meio, 5 milhões de reais por mês. Para fechar com o Grêmio, ele vai ter que aceitar uma redução maior do que a metade, tá? O Grêmio está disposto a pagar cerca de 1 milhão e 800, 2 milhões de reais no máximo para o jogador. É o limite financeiro que o clube tem. A discussão ela vai acontecer, a negociação está em curso, o jogador quer voltar para o Brasil, tem o sonho de jogar no Grêmio, a possibilidade está aí, está colocado, o Grêmio está disposto a fazer o maior investimento da sua história ao contratar o Roger Guedes, mas ele vai ter que também fazer um sacrifício e aceitar uma redução considerável nos seus vencimentos. Muita gente tem perguntado se esse será o único movimento expressivo do Grêmio nesta janela de transferências. E é importante que se diga, tá? Esse movimento só é possível porque o Marcelo Marques está antecipando um investimento que ele estava aguardando lá para o período da sua gestão, perfeito? Só que algumas informações estão saindo de que o Marcelo pode dar mais um reforço. Ele havia dito que daria um, Roger Guedes, mas ele está vendo mais um. Ele quer o Grêmio na Libertadores do ano que vem, para começar bem a sua gestão. E por isso, um meia articulador ou um volante, né, de construção acabam sendo analisados. Esse volante me parece ser o principal, tá? O Grêmio deve ir atrás desse meia mais moderno, desse meia mais inteligente. A postura gremista parece hoje bem agressiva no mercado ao procurar e diagnosticar os defeitos do time, procurar as soluções, né, dos jogadores que hoje estão disponíveis. E entre os nomes que estão sendo citados aí, a gente já viu Arthur Melo, ex-Grêmio, né, campeão da Libertadores de 2017, o Hernani, que está no Parma há muito tempo no futebol italiano, tem o Wendel também, o Wendel está no Zenit. Só que cada um desses jogadores tem uma situação. Por exemplo, o Wendel, os caras queriam do Zenit cerca de 17 milhões de reais para liberá-lo. De reais não, de euros.
17 milhões de euros é muito dinheiro, além do salário desse jogador que é extremamente alto. O Arthur tem uma sondagem feita pelo próprio Marcelo Marques, o retorno é complexo, ele está de lado lá na Juventus, existem outros clubes interessados nele. O Hernani é um perfil mais acessível, que agrada, mas existem alguns poréns que são colocados. De qualquer maneira, não tá fácil, tá? Mas o que você precisa hoje saber é que o Grêmio está disposto a fazer mais um movimento expressivo. E aí não contrataria apenas o Roger Guedes, apenas entre aspas, né? Porque é uma grande contratação que o Grêmio está tentando fazer, mas contrataria também um outro meio-campista de suporte, um cara construtor diferente para chegar e ser titular. Vamos ver se isso vai se confirmar. O Roger Guedes, o Grêmio está encaminhando e me parece que vai acontecer. Esse outro meio-campista já é uma situação um pouco mais complexa, mas enfim. Pelo menos o torcedor do Grêmio está sentindo o gostinho daquilo que deverá ser a gestão do futuro presidente Marcelo Marques a partir de 2026. É óbvio, se ele for eleito, a gente tem que colocar isso porém, porque as eleições elas precisam ocorrer e ele precisa ganhar, né? Sobre o mercado de transferências ainda, o Grêmio está vendo uma história se repetir, tá? E aqui eu ligo um sinal de alerta. Eu falei aqui das chegadas, agora vamos falar de saídas, porque o Carbajo está querendo deixar o Grêmio jogar no Nacional. O Nacional está namorando o Carbajo, só que o Nacional não tem dinheiro para comprar, e aí tá aquela novelinha que a gente já viu com o Arezzo. E o Grêmio teve que liberar o Arezzo a toque de caixa porque estava insustentável a situação do vestiário. Agora é o Carbajo que tá querendo ir lá para o Uruguai e jogar no Nacional. Não sei como é que vai ser administrada essa situação, mas a gente precisa ficar esperto para não repetir a história Arezzo, neste caso aqui, com o Carbajo, tá? Bom, essas são as situações que envolvem o mercado da bola do Grêmio. Agora a gente precisa falar do jogo, porque às 9 horas da noite o Grêmio encara a equipe do Palmeiras. Jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisando fugir da parte de baixo da tabela de classificação. E é óbvio que algumas situações preocupam o time, né? A proximidade com o Z4, o mau momento da equipe, o Grêmio que vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana. Esses momentos de instabilidade pedem algumas medidas no vestiário, e o Grêmio tem tentado mobilizar os jogadores. O time vai passar por transformações, só que a delegação que desembarcou em São Paulo, ela apresentou desfalques importantes. E esse é o ponto crucial. Vilhaçante não viajou. Vilhaçante é um titular importante do meio-campo, mas ele está com uma gastroenterite e por isso ficou em Porto Alegre. André Henrique também não viajou. Teve diagnosticado uma lesão muscular, leve, é verdade, mas ainda assim retirado da delegação. E ele era o único atacante como alternativa ao Bright White, né? Afinal de contas, o Vini da Pose ainda não está liberado fisicamente para jogar. O Franco Cristaldo, de novo, não viajou. E a alegação é problema muscular. Não é lesão, são dores musculares. E o Grêmio também perdeu um atleta que vinha sendo relacionado, o Vieri, já foi até titular, né, da lateral esquerda no início da temporada. Ele no sub-20 acabou fraturando o polegar do pé esquerdo e por isso, né, teve que ir para o estaleiro, vai ficar um bom tempo aí em recuperação. De qualquer forma, são os problemas que o Grêmio tem. Chegou em São Paulo tendo que resolver esses problemas do Mano Menezes, vai mexer na estrutura do time naturalmente, e a provável escalação é essa que a gente está vendo aí na tela, de Thiago Volpi no gol, Gustavo Martins, Kahneman ou Gemerson, Wagner, Leonardo e Marlon, e eu coloco esse Kahneman ou Gemerson porque o Kahneman vem numa longa sequência, tá? Dodi, Alex Santana, Alisson, Riquelme, Kike Oliveira e Bright White no comando de ataque. Há uma novidade nessa delegação em São Paulo, que é a presença do Jardiel. Um garoto, né? Mas um garoto que o torcedor coloca uma expectativa muito alta. O Jardiel, ele já tem jogos no profissional, mas ele tem se destacado muito mais na base. Vamos ver o que o Jardiel é capaz de produzir, se ganhar minutos. E é bem possível que ganhe, porque é o único reserva aí para o Bright White. O Bright White, ele tem sido sacado no decorrer dos jogos. E eu tô citando o Jardiel só para fazer um gancho que talvez seja a última vez que o Jardiel tenha essa possibilidade de ser um reserva imediato, tá? Porque o Vini da Pose teve o seu nome liberado no bid. Eu tô falando do centroavante Carlos Vinícius, o nome dele apareceu no boletim informativo diário da CBF e agora ele está regularizado para jogar. Não joga porque fisicamente não está em condições, tá? O último jogo dele foi em abril, ele precisa de um tempo de trabalho, de readaptação, mas quem sabe na próxima semana, pelo menos num banco de reservas, ele acabe comparecendo, né, figurando. Mas vamos ver se isso vai confirmar ou não. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.